compromisso reencarnatório. Que Jesus te abençoe. Então, um bom dia a todos. Falar sobre família é sempre um desafio, porque todas as famílias são diferentes, cada um sabe o que vive dentro do seu lar. Mas hoje, então, nós vamos fazer uma reflexão sobre qual é a nossa responsabilidade dentro desses núcleos. Em 1994, a ONU instituiu no seu calendário oficial o Ano Internacional da Família, com o lema Construir a pequena democracia no coração da sociedade, nos mostrando a importância que a família tem nesse conceito de evolução do homem. Porque desde os tempos mais remotos, nós sempre tivemos a necessidade de viver em grupos, isso para conseguir vencer os desafios da sobrevivência e também para conseguir sanar as nossas carências emocionais. E durante os séculos, esses grupos, essas famílias, esses grupos sociais, eles foram se modificando, foram se moldando a novos hábitos, a novos valores, a novas culturas. Mas em todas as épocas, a criatura sempre dependeu desse entrosamento que deveria ter no seu grupo, porque sabia que sozinha e isolada ela nada podia. Então, o tempo foi passando e esses núcleos, eles foram divididos assim, então, em pequenas famílias, a população foi crescendo, foi aumentando e tudo isso ocorre sob a supervisão de um planejamento espiritual superior. Tanto que na questão 774 do Livro dos Espíritos, os nossos amigos nos dizem: os laços sociais são necessários para o progresso. E os laços de família tornam esses laços sociais mais apertados, porque os laços de família estão na lei da natureza. Quis Deus com isso que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a família, ela se apresenta como uma sociedade em miniatura, onde, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós temos dois grupos. Um é o grupo da família consanguínea, que é aquele grupo que se mantém com os laços de sangue, são frágeis como a matéria e podem se extinguir com o tempo, inclusive durante essa encarnação mesmo. E nós temos um outro grupo que se forma a partir de laços espirituais. É uma família espiritual, que são laços que vão se fortalecendo, se fortificando durante o tempo, durante a nossa evolução e o nosso aprendizado. E o conceito de reencarnação espírita, ele nos mostra o Instituto da Família de uma forma mais transparente. Nos mostra que os vínculos existentes entre as gerações, eles não terminam com a morte física. Muito pelo contrário, eles perduram para depois dessa vida. Então, são laços que nós vamos criando também para outra dimensão. O Espírito Emmanuel nos esclarece que cada grupo familiar, ele é planejado, organizado antes de reencarnar. E que cada membro desses grupos vem com uma função já estabelecida para fazer uma tarefa construtiva, que construa algo de bom para si, para a sua melhora pessoal, mas também para a sociedade e também de uma forma geral para o planeta. Então, a missão da família, ela transcende e muito os laços materiais, vai além do desenvolvimento econômico e cultural. Ela transcende e se amplia para o estreitamento dos laços sociais, onde cada um é responsável por uma parcela do progresso da sociedade. E a gente sabe que o aprendizado no seio da família, ele é muito difícil, não é uma tarefa fácil. Muitos apenas levam como um peso, como um fardo, vão aguentando. Outros abandonam completamente
E tem aqueles que são mais sábios, que já usam todas essas dificuldades para o seu aprendizado. Aproveitam para aprender, para se melhorar, para se modificar. O convite da vida é que a gente sempre utilize todas essas dificuldades para aprender. Porque as relações desequilibradas, aquelas que são baseadas no desamor, na mentira, elas nos causam muito cansaço e elas podem causar muitas perturbações. E daí nós devemos refletir, onde que está o erro? Nós pensamos sempre que o erro é do outro, que está sempre fora de nós, não é? Mas nós devemos ver também qual é a nossa postura diante desse grupo. Será que é o grupo que erra tanto assim, que tem tantas dificuldades? Ou será que somos nós, que não temos a paciência, a indulgência de aceitar aquele irmão como ele é? Então, aquele pensamento que muitos de nós têm, de que eu nasci nessa família, agora tenho que aguentar, quem mandou fazer coisa errada em outra vida, não é com esse pensamento de obrigação que nós vamos vencer então as dificuldades, que nós vamos então ir treinando a indulgência, a paciência, mas sim através da tolerância, do amor e principalmente da conscientização. Porque nós viemos com a lei de Deus dentro da nossa consciência. Então, nós temos todas essas potencialidades dentro de nós. Elas só têm que ser desenvolvidas. Então, todas essas virtudes que nós ainda carregamos latentes, como a paciência, a tolerância, a indulgência, elas têm que ser trabalhadas, é um exercício. E nós não podemos esquecer que os nossos filhos na Terra, embora eles sejam seres espirituais, que trazem a sua herança espiritual, o seu aprendizado do passado, agora eles estão aqui sob a nossa responsabilidade. E são tão necessitados quanto nós, de aprendizado, de melhoras, e nós temos essa responsabilidade de ajudá-los nisso. E um importante alerta nos é dado pela espiritualidade superior na questão 208 do Livro dos Espíritos, em que eles falam que os pais têm uma enorme responsabilidade no amparo aos seus filhos, transformando-se o ato de educar numa missão para auxiliá-los. E dizem ainda que os pais tornar-se-ão culpados se falirem no seu desempenho. E aí nós chegamos àquela pergunta crucial. Estamos sendo coerentes com os ensinamentos que devem dar esse adiantamento moral aos nossos filhos? E aqui então nós temos que fazer um parênteses para entender o que significa essa moral. Livro dos Espíritos, questão 629. A moral é a regra do bem proceder, distinguir o mal do bem. É a lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque só aí então ele cumpre a lei de Deus. E o autor das obras espíritas, Vinícius, fala em Pegadas do Mestre, aliás, ele nos chama a atenção para os discursos morais atuais, nos chamando a atenção de que o que nós falamos deve ser exemplificado. Nada adianta nós pregarmos alguma coisa e fazermos o contrário. Que quando se trata de qualidades e de virtudes, nós fingimos que temos. Nós acreditamos que temos muito mais virtudes do que nós realmente já temos interiorizadas. Que nós nos deixamos ainda influenciar muito pelo nosso ambiente social. A gente não para refletir se aquilo que nós e o nosso grupo de convivência está fazendo é correto ou não é. E mesmo quando nós enxergamos o erro, é muito mais fácil a gente deixar passar, não ir contra o grupo, simplesmente seguindo os modismos, seguindo o nosso comodismo. Então ele diz que ir contra esses grupos, essas ideias, é muito difícil. Por quê? Porque a gente precisa de valor interno para isso.
Porque a gente precisa de paciência para nos educar contra o erro e para fazer essa mudança dentro do grupo com o nosso exemplo. E principalmente porque a gente precisa ser forte para ser uma exceção dentro do nosso grupo de convivência. Então, nós devemos assumir atitudes para exemplificar os nossos filhos. A educação moral, a promoção de valores morais, ela é um conhecimento que deve ser levado à prática. Aristóteles, já lá no ano de 320 a.C., já nos falava que a virtude, ela só faz parte de nós depois que ela vira um hábito. Então, que não é uma predisposição natural, que se ensinada, ela se manifesta. Não, é um exercício perseverante, é uma conquista, que só depois que vira um hábito em nós, é que então ela está interiorizada. E que a partir desse hábito é que nós criamos a nossa ética. E que essa ética também faz parte desse exercício. E principalmente que a ética, ela é conquistada primeiro dentro da família, depois nas nossas demais vivências. Então, a gente vê por essa orientação como evangelizar, educar espíritos é uma tarefa complexa, uma tarefa bem difícil, porque ao reencarnar, todos nós já trazemos a nossa herança espiritual, todos nós já trazemos a nossa bagagem. Então, mudar, evoluir moralmente, não é possível de ser feito em apenas uma encarnação. Então, a gente deve sim se preocupar com aquilo que nós estamos plantando, porque vai ser isso o que nós vamos colher lá na frente. Em 2007, o IBOP fez uma pesquisa com os professores da rede pública de ensino das principais capitais do nosso país. E nessa pesquisa, eles chegaram à conclusão de que os docentes, os professores, eram muito felizes na profissão que eles tinham abraçado. E que eles tinham noção de que eles tinham, sim, a obrigação de ajudar aquelas crianças a se tornarem indivíduos melhores. Mas mais de 50% deles eram muito ressentidos, porque eles tinham que acumular a função de fazer também a educação básica dessas crianças. Educação básica como higiene pessoal. Já em 2017, ou seja, 10 anos depois, uma pesquisa feita nas escolas sobre educação moral nos mostrou já um foco um pouco diferente. Mostrando que a formação hoje é mais voltada para o indivíduo autônomo, o indivíduo que pensa em si, mas que já tem uma preocupação com o outro. Então, hoje, por força da competição, por força da imagem, do poder, a escola teve que começar a enfrentar a crise vivida pelas famílias. Que crise é essa? O alto número de divórcios, o desemprego, a violência doméstica, pai e mãe que trabalham fora. Então, a escola teve que trabalhar junto com a família para construir esse indivíduo com valores mais fortalecidos dentro dele. Mostrando, então, que esses valores, eles têm que ser mais solidários, mais caridosos, que essas crianças têm que crescer pensando em todo o universo que está ao redor delas e não só nelas mesmas. Ou seja, chegou-se à conclusão de que tanto a família quanto a escola tem sim a responsabilidade de ensinar uma moral que seja uma moral exemplificada. Que de nada adianta nós fazermos discursos se as práticas se contradizem. Que a ética, os valores éticos, eles são interdisciplinares e são de responsabilidade de todos na sociedade. Então, não basta ensinar a criança para a luta material. Ela tem que ser ensinada também para a luta moral.
Nós prestamos mais atenção em desenvolver os lados brilhantes dos nossos filhos, né? Queremos que eles sejam bem-sucedidos na vida. Então, ainda existe muito dessa negligência dentro das escolas e da família. Então, quando chegam na vida adulta, se eles não têm esses princípios, esses valores básicos interiorizados, eles caem nas ciladas da maledicência, da corrupção, da ambição desmedida, do poder. Então, tudo o que acontece na sociedade é um reflexo do que acontece dentro da escola e dentro da família. Então, se nós queremos uma sociedade diferente, nós temos que nos atentar mais para a educação das nossas crianças. Nós estamos num ponto do planeta em que nós estamos saindo de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração. Todas essas pessoas que ainda estão no mal, que ainda têm atitudes equivocadas, serão alojadas em outros locais, onde aí também terão a sua responsabilidade por levar o progresso. Na Terra, reencarnarão espíritos mais moralizados, com uma racionalidade mais apurada, com ideias espiritualistas voltadas mais para o bem. Virão, então, auxiliar nessa regeneração desse planeta. E o Espiritismo, ele será uma alavanca nessa transformação. Por quê? Por causa dos seus princípios basilares. E nós podemos citar apenas alguns. A doutrina espírita é uma doutrina que não se fecha a tudo o que é revelado pela ciência. Mas em 160 anos de existência, os seus princípios não foram contestados, se mostrando como uma doutrina de bases sólidas. É uma doutrina que tem o poder de se alastrar nos veios da vida humana. Ela interage com a medicina, com a psicologia, com a educação, com a saúde. Tem uma amplitude de vistas que nos mostra um conhecimento profundo, que nós vamos levar algumas existências para conseguir compreender e principalmente para conseguir colocar em prática. Ela nos fala sobre a vida e nos fala sobre a morte, nos fala da nossa imortalidade e nos fala também sobre o nosso livre-arbítrio e a responsabilidade que nós temos em fazer diferença onde nós passamos. E fala principalmente do seu poder moralizador e de como então ela nos auxilia nessa transformação que nós temos que fazer. Então, a moral que o Espiritismo nos apresenta é a mesma moral que o Cristo nos ensinou. E quando nós falamos de moralização, nós voltamos então para dentro da família. Nos projetos reencarnatórios que cada um desses núcleos tem de responsabilidade de transformação do planeta a partir da transformação de si mesmo. Então, nós vemos a importância e a responsabilidade que nós temos, porque nós podemos fazer a diferença em todos os locais por onde nós passamos. E aí, nós viemos a segunda pergunta importante. Como estão as nossas relações familiares de hoje? Os casamentos são uma fortaleza sendo bombardeada. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair, ninguém está satisfeito com nada, todo mundo procura felicidade no outro. Nós colocamos essa imensa responsabilidade nas costas do outro, quando na verdade a felicidade ela é uma busca interna. Ela é uma conquista pessoal. Eu não posso dar amor ao outro se eu não sei dar amor nem a mim mesmo. Se eu não sei dar e receber, eu tenho que aprender a dar e a receber. Então, muitas vezes, nós nem refletimos sobre o que nós estamos vivendo. Nós simplesmente congelamos as nossas emoções, os nossos sentimentos e vamos levando. Então, nós estamos numa relação em que a gente não faz uma construção positiva porque nunca senta para conversar. Nunca senta para avaliar o que está errado.
E assim isso vai virando um imenso peso até que alguém decide abandonar a relação. E nós podemos falar ainda das relações descartáveis. Aquelas em que nós perdemos a nossa dignidade como ser humano. As relações de uma noite, que por vezes resultam numa gravidez, onde se forma uma nova família sem sentimentos elevados envolvidos. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona o que seria da sociedade se o casamento fosse extinto. E eles nos respondem que seria uma regressão ao estado dos animais. Porque o casamento, a família, é uma construção que nós temos que aprender a compartilhar o nosso eu mais íntimo, mais secreto. Então, por que nós não mostramos o nosso eu mais bonito? A gente tem que aprender a viver a intimidade moral e não só a intimidade física. Nós temos tanto medo de sermos rejeitados, de não sermos amados, que nós passamos a vida toda nos defendendo. Não paramos para pensar que nós devemos fazer uma construção positiva de tudo aquilo que nós vivemos. Então, nós convivemos, mas não nos entregamos. Nós estamos ao lado do outro, mas não estamos com o outro. E como isso afeta aos nossos filhos? Esses seres que nós recebemos nas nossas mãos com a responsabilidade de ajudá-los a serem pessoas melhores. Como nós lidamos com aquele filho que vem da escola e traz uma borracha que não é sua? No outro dia um lápis, no outro dia uma caneta. E nós não reconhecemos aí uma má tendência do passado e não fazemos nada para corrigir. Vamos deixando passar. Não ensinamos essa criança que nós não podemos ter tudo e principalmente não podemos ter aquilo que não nos pertence. Nós falamos mal dos políticos, mas nós ensinamos a corrupção quando nós não devolvemos o troco a mais, quando nós não nos preocupamos com aquela bebida que foi esquecida de ser colocada na conta. Nós investimos materialmente nos nossos filhos para que eles tenham uma grande profissão, sejam bem-sucedidos na vida, mas nós não nos preocupamos em ensiná-los a serem amorosos, fraternos, espiritualizados, para crescerem e se tornarem verdadeiros homens e mulheres de bem. A grande universalidade da moral começa no lar. É a nossa primeira escola, é a nossa primeira oportunidade de ensinamento e de aprendizado também. Então, um bom lar não é aquele que não tem problemas. Um bom lar é aquele onde se para e se resolve os problemas com tolerância, com amizade, com verdade. Um bom casamento não é aquele onde não existem atritos, mas onde esses atritos são resolvidos de uma forma tolerante. Então nós precisamos abrir mão do nosso egoísmo, do nosso individualismo, porque com isso nós estaremos selando amizades espirituais. São laços que nós levaremos para além dessa vida. Então são construções muito importantes para nós. E tudo isso é feito a partir de um exercício. É um exercício diário de tolerância, de paciência. E quem nos ensinou e foi o grande mediador e nos ensinou esse exercício foi Jesus, aquele que nos foi dado como guia e modelo. O que é um guia, um modelo? É alguém que sabe mais do que nós, foi nos dado de presente para nos mostrar qual é o caminho certo a seguir. Mas a gente, no nosso dia a dia, nem para refletir, na verdade, o que foi que ele nos ensinou. Então Jesus nunca quis constranger ninguém. Ele sempre se portou da forma mais humilde possível e já começou aí nos ensinando que o amor nunca constrange. Então, convivendo com prostitutas, com criminosos, com doentes de toda a espécie, ele nos mostrou que não é o que você está fazendo,
e sim como está fazendo que faz a diferença, que mostra uma característica essencial de uma pessoa que está preocupada e que é tolerante com o seu próximo. Maria procurou os sacerdotes porque ela queria que Jesus frequentasse uma boa escola e tivesse um preparo para a vida, mas Jesus não quis. Jesus preferiu trabalhar na carpintaria junto com seu pai. E ele perguntou para Maria: mãe, que queres de mim? E ela respondeu para ele: meu filho, eu quero que você tenha um bom preparo para a vida. E ele disse: todo preparo é importante, mãe, mas eu já estou em comunhão com o Pai. Eu escolherei a melhor escola. E ele então humildemente pediu a José que o admitisse na sua carpintaria e lhe ensinasse o seu ofício. Jesus quis nos ensinar que a nossa melhor escola era a do lar e a do esforço próprio. Que o lar é a nossa primeira escola, o nosso primeiro patrimônio, o nosso primeiro porto seguro. Então, é nos lares que se moldam as famílias. E nós não podemos confundir lar com casa. Casa é aquele local onde tem paredes, onde tem um teto, que nós voltamos todos os dias. O lar é uma edificação espiritual, onde se encontram espíritos com finalidades evolutivas, onde cada um tem a sua responsabilidade de exercitar o perdão, a tolerância, a cooperação mútua. E cada um desses elementos é responsável pela construção desses laços fraternos, desses laços de amor. Então, a família é muito mais do que um resultado genético. São os ideais, são os sonhos, são os projetos, são os compromissos desses espíritos imortais. Então, todos nós nos encontramos em diversos personagens. São os personagens de pai, de mãe, de filho, avô, irmão, amigo. E cada um desses personagens tem o propósito de desenvolver algo, de fazer uma reparação, de ter um fortalecimento íntimo, uma transformação pessoal. Então, são importantes oportunidades que nós temos de nos retratar, de nos redimir diante dos nossos erros atuais e do passado, e de construirmos, então, um futuro com colheitas melhores. E falando ainda de lar, nós temos que nos atentar para uma importante prática que Jesus nos ensinou para a proteção e para a edificação do nosso lar, que é a prática do Evangelho no lar. A Joana de Ângeles nos diz: onde acendemos uma luz, ali impedimos a entrada das trevas. Então, o Evangelho é uma divina oportunidade que nós temos de conviver com espíritos mais elevados que vêm nos amparar na nossa boa vontade. Porque se nós avaliarmos a nossa vida no dia a dia, nós estamos tão distantes de Jesus que nós temos que marcar um horário para poder falar com Ele. E muitas vezes nós chegamos atrasados, viemos correndo, esquecemos do nosso Evangelho e deixamos para a próxima semana. Então, nós educamos os nossos filhos de que para Jesus nós temos 30, 40 minutos semanais, enquanto o resto da semana nós estamos para o mundo. Nós precisamos tirar Jesus das alturas. Precisamos colocá-los no nosso dia a dia, sem cultos, sem práticas, somente nos nossos pensamentos, nas nossas preces, no nosso coração. E nós precisamos parar, meditar, nos esvaziar um pouco dos problemas lá fora. Ter todo dia esse horário em que a gente possa pensar nas coisas, o que eu estou fazendo de errado, como foi o meu dia, o que eu conquistei de bom para mim. Então, nós não temos que nos encharcar do mundo para depois procurar nos esvaziar por alguns momentos para falar com Deus. E sim, nós temos que nos encharcar de Deus para nos fortalecer
diante do mundo. E quando nós queremos a atenção dos nossos amigos espirituais, nós não precisamos vir ao centro ou a qualquer outro local. Eles estão sempre conosco. Se nós temos pensamentos maus, atitudes equivocadas, é com esses espíritos que nós estaremos acompanhados, porque estaremos sintonizados com eles. Se nós temos boas atitudes, se somos responsáveis, se atentamos para o nosso próximo, são esses amigos bons que vão nos acompanhar. É tempo integral. Então, nós estamos acompanhados por aqueles que nós cultivamos no nosso íntimo. Então, nós temos que começar a reconduzir a nossa família, os nossos filhos, para o divino. Não estamos grudados neles. Então, nós temos que prepará-los para a vida. Nós temos que fazer o nosso melhor, dar o melhor que nós temos, o mais elevado, porque são os nossos amores. Então, cada filho, cada irmão, cada amigo é uma janela de oportunidades que se abrem na nossa frente de nós fazermos esses aprendizados e esses ensinamentos. Então, conviver com o outro é uma arte em que nós aprendemos muito. Não damos e recebemos, nós aprendemos também a dar e receber. E nós somos criaturas muito falhas ainda, com muitas limitações, convivemos com os nossos erros, com os nossos fracassos, mas nós temos que nos animar, porque nós já temos a boa vontade de fazer diferente, de querer reparar esses erros, de fazer melhor. E é dessa forma que os nossos filhos nos enxergam. Eles veem as nossas limitações, mas o sentimento de amor que nos vincula energeticamente a eles faz com que eles ressignifiquem os nossos erros. Nos vejam com as nossas fragilidades e aprendam também a ter indulgência em relação a pai e a mãe. Errar, acertar, errar de novo, procurar consertar. Isso é evangelho no lar diário. É a convivência saudável em família. Então, é o encontrar Jesus diariamente nas pequenas coisas. O meu filho vai conhecer Jesus através do exemplo de pai, de mãe e do reerguimento do erro também. Porque a criança, ela não tem que nos ver como heróis perfeitos. Ela tem que nos ter como referência das pessoas com quem ela vai conviver lá fora. E a família, dessa forma, ela vai se enriquecendo de uma forma que vai honrar pai e mãe, porque eu não os vejo como seres perfeitos, mas como seres que estão se esforçando para chegar a essa perfeição. Então, eu procuro ser o melhor que eu posso em todas as posições, de pai, de filho, de irmão, de amigo, porque cada uma dessas posições tem o seu porquê, tem a sua finalidade dentro da evolução. Nós temos como grande exemplo dessa transformação pessoal, Madalena. Quem ganha mais na encarnação? A prostituta que conheceu e abraçou a fé e que se transformou moralmente para seguir o seu mestre? Ou uma pessoa que passa a vida toda sem cometer grandes erros, mas que também não faz nada de bom? Quem saiu mais bem-sucedido? O filho pródigo que errou, virou as costas, foi embora, mas se arrependeu e voltou para reparar o seu erro? Ou aquele filho que ficou e que não se modificou em quase nada? Então, se nós prestamos atenção, nós vimos que nós temos uma imensa responsabilidade por todos que estão à nossa volta. Responsabilidade de encaminhar, de amar, de educar, de exemplificar. Mas nós também temos responsabilidade com nós mesmos, com a nossa transformação, com a nossa autoeducação. E nós também precisamos ampliar a nossa visão, para levar esses laços consanguíneos para se tornarem laços espirituais, que vão seguir conosco para além dessa vida.
é porque nós ainda temos uma imensa dificuldade de nos vermos como irmãos. Porque quando nós vivermos essa fraternidade em plenitude, então aí nós estaremos vivendo o Evangelho e não somente pregando. Então, o esforço de cada um será uma alavanca propulsora na construção dessa sociedade coletiva com laços espirituais. Mas para isso é necessário que a gente preste atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas atitudes. Eles devem ser demonstrações vivas daquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. O amai o vosso próximo como a vós mesmos deve ser um guia na nossa vida, mas deve ser um guia colocado em prática. Não adianta ficar só no ambiente das nossas ideias e da nossa vontade. Mas, até que nós possamos chegar lá, de fazer toda essa diferença, que nós possamos nos esforçar, que tenhamos sempre essa boa vontade de fazer o melhor possível. Agora, nessa virada de ano, nós temos aquele hábito de fazer novas promessas, de criar novas metas para nós, não é? Então, que dessas metas façam parte, então, a gente parar para refletir mais, de pensar, o que eu posso fazer diferente? Fazer diferente para mim, fazer diferente para o meu irmão, como eu posso ser mais amoroso, mais indulgente, como eu posso transformar a minha vida e a do outro num ato, numa convivência melhor. Então, eu faço votos de muita paz, que todos estejam bem amparados por Jesus e possam fazer boas reflexões. Agradeço muito pela atenção.